Olá, tudo bem? É um prazer falar para o 17º Seminário para a Integração e Gestão Ambiental, o SIGA da USP, com comissão organizadora dos colegas da Exalc da USP. O tema desse 17º SIGA é Unidade de Conservação e Limites da Intervenção Humana. O que a comissão organizadora solicitou a minha fala é sobre unidades de conservação, permanência de comunidades tradicionais e segurança para a biodiversidade. Para falar de povos e comunidades tradicionais e áreas protegidas, em primeiro lugar é importante a gente definir o que são áreas protegidas e unidades de conservação. No mundo, as áreas protegidas, protected areas, são um conceito voltado à conservação da natureza que tem evoluído, sobretudo nos últimos séculos. É o que no Brasil se chama legalmente de unidades de conservação. Essas áreas protegidas, protected areas, ou no Brasil, unidades de conservação, têm sofrido uma evolução de muitos séculos, talvez milênios. Num primeiro momento, nós tivemos uma situação dispersa, sem uma homogeneidade que envolvia, por exemplo, reservas de caça da nobreza ou áreas sagradas, territórios de comunidades com valores místicos, entre outras possibilidades. A chegada do paradigma dos parques nacionais foi importante para homogeneizar conceitos e gerar uma disseminação em todo o planeta, a partir do qual houve esse segmento, essa orientação internacional para seguir as áreas protegidas, ou que no Brasil a gente chama de unidades de conservação. Isso não quer dizer que o paradigma dos parques nacionais seja bom, seja adequado e só tenha acertos, mas ele teve essa particularidade de juntar conservação com visitação, sem reconhecer muitas vezes a ocupação que já existia e defender isso, sobretudo nas chamadas Novas Europas, que são as áreas de colonização europeia sobre as populações originárias. Mas ele teve esse ponto positivo de ser essa combinação de conservação e visitação que gerou uma homogeneização, que também não é só positiva, mas que permitiu políticas públicas internacionais. As áreas protegidas ou unidades de conservação em nível internacional são divididas em categorias que são organizadas por objetivos. Aqui no Brasil, as unidades de conservação têm objetivos, mas também tem a questão da dominialidade pública ou privada, tipos de governança governamental, os 3 níveis de governo, privada e cogestão, gestão compartilhada comunitária, e também implica numa suposição de níveis de restrição. O importante é a gente considerar que as categorias e o que é chamado internacionalmente de tipos de governança, eles devem se combinar, se complementar em sistemas de áreas protegidas ou unidades de conservação que buscam, no seu conjunto, atingir os objetivos de conservação da natureza e favorecer também a qualidade de vida da sociedade e o desenvolvimento sustentável. Esses tipos de governança em nível internacional, eles reconhecem o papel governamental, privado e de comunidades, inclusive povos indígenas. Mais recentemente, nessa última década, foi inserido o conceito de áreas conservadas, que são os outros mecanismos espaciais eficazes de conservação, a partir, sobretudo, da meta Aichi 11, que agora se encerra, e que foi alcançada somente em parte. Não na sua porcentagem, mas porque também houve um avanço significativo, mas também depende dos critérios de gestão eficaz e equidade, entre outros, como conectividade, representação ecológica. Agora, além das unidades de conservação ou áreas protegidas em nível internacional, é fundamental a gente considerar os territórios tradicionais, os territórios dos povos e comunidades tradicionais, povos indígenas e outras comunidades tradicionais. O conceito de comunidades tradicionais
também está baseado na Constituição e na legislação brasileira, embora haja níveis diferenciados de reconhecimento legal dos povos indígenas, comunidades quilombolas e de outras comunidades tradicionais, como populações tradicionais extrativistas e outras. Na definição internacional, o termo comunidades tradicionais é pouco presente. Se usa comunidades locais, que é mais flexível, mais aberto do que nós usamos no Brasil as comunidades tradicionais. Então, para nós, seria o certo pensar em povos indígenas, comunidades tradicionais, que são autoproclamadas, inclusive no Comitê Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, e outras comunidades locais. Esses povos e comunidades tradicionais têm direitos, como mencionei, no caso brasileiro, reconhecidos pela Constituição e pelo quadro legal brasileiro, leis e decretos. Embora diferenciados, todos os povos e comunidades tradicionais têm esses direitos. Na sua maioria, os territórios tradicionais dessas comunidades apresentam resultados de conservação, sejam eles sobrepostos ou não às unidades de conservação. Mas, em muitos casos, a governança dessas comunidades sobre esses territórios tradicionais ainda não está dada. Existem casos de disputa, existem casos onde essa governança ainda não é plena, portanto, os resultados de conservação não estão totalmente estabelecidos. É importante aqui a gente lembrar que os inimigos da conservação da natureza são muito similares ou os mesmos dos inimigos dos povos e comunidades tradicionais. Então, muitas vezes, as áreas mais degradadas, muitas vezes reivindicadas pelos povos e comunidades tradicionais, não são só as unidades de conservação, mas são, sobretudo, áreas que foram degradadas por atividades econômicas de uma sociedade que não respeita a natureza e esses povos. Internacionalmente, desde o Congresso Mundial de Parques de Durban, vem sendo desenvolvido e aprimorado o conceito que hoje, na América Latina, a gente chama de TICAs, ou territórios e áreas conservados por povos indígenas e comunidades tradicionais e locais. Os TICAs também são chamados territórios de vida e seriam parecidos com o que no Brasil nós chamamos de territórios tradicionais dos povos e comunidades tradicionais. A diferença é que os TICAs incorpora não só a governança e o direito desses povos e comunidades tradicionais sobre os seus territórios, como também o resultado de conservação dessas áreas e oferece a possibilidade de reconhecimento internacional. Esse reconhecimento internacional não é oficial, mas é muito importante para certas comunidades tradicionais poder saber se expressar e dialogar em nível internacional. Uma coisa é um representante de um povo indígena da Amazônia falar numa conferência internacional. Ele será respeitado por ser indígena e por ser da Amazônia. Outra coisa é uma comunidade de quebradeiras de coco ou de raizeiras do Cerrado, da Caatinga, ou mesmo outros do Pantanal, da Mata Atlântica, do Pampa, etc., que não têm esse reconhecimento internacional, até porque o termo comunidades tradicionais não é tão reconhecido internacionalmente como é no Brasil. Então, nesse caso, eles se referirem que esses povos e comunidades tradicionais, extrativistas e outros, que têm uma relação íntima com os ecossistemas e que se esforçam pela conservação, exceto nos casos de conflito, eles se identificam com o que é chamado TICAs ou ICCAs, em nível internacional, permite essa interpretação, além do caso desse reconhecimento não governamental, não oficial internacional. O povo Calunga, o território quilombo Calunga, foi o primeiro e, por enquanto, o único território tradicional brasileiro que foi inscrito no Banco de Dados Internacional dos TICAs. Agora, no caso de sobreposições, que são importantes e numerosas, mas que não são os principais conflitos com os povos e comunidades tradicionais, é importante que a gente entenda que, em primeiro lugar, vem esses direitos. Em segundo lugar, que a busca não deve ser do conflito entre os direitos dos povos e comunidades tradicionais e a conservação da natureza,
mas uma combinação de direitos que estão previstos desde a Constituição e de resultados que interessam a todos. Portanto, é fundamental reformarmos os entendimentos, os procedimentos dos órgãos que atuam com a gestão das unidades de conservação e reconhecer esses direitos e essa possibilidade de colaboração. Eu hoje faço pós-doutorado na Geografia da USP sobre o tema Conservação Colaborativa e Áreas Protegidas. E nós entendemos que não só os povos e comunidades tradicionais, mas diferentes grupos da sociedade, diferentes atores sociais, têm direitos, interesses e colaboram de fato com a conservação, e esses direitos, esses interesses e essa colaboração devem ser reconhecida. E devemos buscar uma gestão das unidades de conservação que seja mais inclusiva, mais democrática e que incorpore a colaboração e, quem sabe, o engajamento desses grupos sociais. Em síntese, os direitos dos povos e comunidades tradicionais devem ser respeitados sempre, estando eles em unidade de conservação ou não. No caso das unidades de conservação, cabe acordos para uma gestão compartilhada, como prevê a Política Nacional da Gestão Ambiental e Territorial de Territórios Indígenas, no sentido dos interesses múltiplos da sociedade, respeitando, em primeiro lugar, os interesses dos povos e comunidades tradicionais sobre os seus territórios tradicionais. Mas é importante a gente reconhecer também, sem detrimento desses direitos, que cada vez mais nós dependemos da natureza, das soluções baseadas na natureza e da qualidade dessa natureza e dessas soluções para o nosso futuro, seja com relação às mudanças climáticas, não só a mitigação, mas sobretudo a adaptação, o nosso enfrentamento às mudanças climáticas que já chegaram, seja sobretudo num tema que é cada vez mais atual, que é a importância da natureza para a promoção do bem-estar e da saúde. Não só para evitar novas pandemias, como agora se fala, mas sobretudo para fortalecer a saúde da população, a saúde coletiva, no sentido de melhorar a qualidade de vida. A conservação colaborativa significa respeitar direitos, combinar esforços e resultados, respeitando em primeiro lugar os povos e comunidades tradicionais, mas também o resto da sociedade, lembrando que muita gente sofre, principalmente nas cidades, os grupos mais carentes, por não ter respeitado o seu direito de acesso aos benefícios da natureza. Então, viva os povos e comunidades tradicionais, pelo que eles colaboram com a conservação da natureza, pelos que eles têm de conhecimento tradicional nesse sentido, e respeitar os seus direitos. Mas também vamos todos juntos, com eles e com outros, buscar a conservação da natureza para a nossa qualidade de vida e desenvolvimento sustentável de toda a sociedade. Eu queria agradecer muito a comissão organizadora do 17º SIGA, Eduardo Bueno, Érica Veiga e Stefano Rota, pedir desculpas pela minha ausência no momento, no dia 7 de novembro de 2021, e esperar que esse vídeo possa suprir, pelo menos em parte, aquela minha ausência e atender a expectativa da comissão organizadora, de todos os inscritos no 17º SIGA, sobre o tema que nos foi solicitado, que é a permanência das comunidades tradicionais, é a segurança para a biodiversidade na relação com as unidades de conservação. Aqui, tratando muito mais de um conceito de áreas protegidas, incluindo unidades de conservação, territórios tradicionais e outros, e segurança e qualidade de vida e direitos dos povos e comunidades tradicionais e de outros grupos sociais. Muito obrigado, eu fico à disposição e muito grato por esse convite. Um abraço a todos, até a próxima oportunidade.